Boa noite, aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico e koiné, no nível intermediário, promovido pela Universidade Federal do Ceará, um curso de extensão promovido pelo Grupo de Estudos do Núcleo de Cultura Clássica, NUCLAS. Hoje eu vou estar trabalhando aqui com este livro, esta gramática, fundamental, Noções do Grego Bíblico, de Lourenço Stélio Orega e Johannes Bergman. Vou trabalhar com a segunda edição. Tem uma terceira edição, acho que se você for comprar, você pode comprar a terceira edição e também tem um outro livro do Bergman. Deixa eu pegar ali o livro do Bergman. O livro do Bergman se chama Introdução ao Grego Bíblico, que ele é mais novo. Aí ele chama de Noções Gramaticais para Leitura, Exegese e Aplicação. Enquanto que Noções do Grego Bíblico se chama Noções do Grego Bíblico, Gramática Fundamental. O Bergman, ele acrescenta mais algumas coisas aqui nessa parte aqui, mas nesse outro livro. Mas se vocês lerem nas Noções do Grego Bíblico, eu acho que já é um bom livro já. Eu vou usar ele aqui para poder fazer uma revisão sobre o tempo verbal imperfeito, né, do modo indicativo para vocês, e do grego antigo, do grego clássico e koiné. Apesar de que este livro se foca no grego bíblico, este capítulo aqui, que é o capítulo 15, né, ele pode ser aplicado, né, basicamente, de modo geral, ao grego clássico e koiné também. Ele coloca, né, o vocabulário do grego koiné, mas as explicações gramaticais, as terminações se aplicam ao grego ático também. Então aqui ele dá a explicação aqui, o significado básico do imperfeito. Ele começa assim o capítulo. O significado da ação do imperfeito é semelhante ao do presente, expressa uma ação contínua, só que dessa vez localizada no passado. O imperfeito pode indicar uma ação que no passado era frequente, repetida ou habitual. Para sua representação gráfica, sugere-se um traço contínuo que em algum momento termina. Então, eu estou vendo esse desenho aqui, que tem uns colchetes e uma linha e uma, uma barra reta, né? Isso aqui é para tentar representar a linha do tempo, né? Então, é a linha do tempo, né? Não é assim, é pontilhada, é uma linha reta e ela termina no passado, é anterior ao momento da fala. Quando a gente fala em passado, normalmente a gente está falando uma anterioridade ao momento da fala. Então é um contínuo, uma coisa que era uma ação que era frequente, repetido, habitual, né? Ou que estava em progressão, mas terminou já antes do momento da fala. Tudo bem? Tá claro isso? Tudo bem, né? Pronto, continuando. Aí aqui, na outra página, ele vai falar assim, que o imperfeito é um tempo verbal apropriado para narrativas. Observe-se, por exemplo, a menção de certo costume dos pais de Jesus. Então, é que ele vai citar o Novo Testamento. Kai eporeuonto roigoneis autu kataetos eis Jerusalém tei heortei tu pascha. Lucas capítulo 2, versículo 41. Aí ele cita a tradução da Bíblia de Jerusalém, da Nova Versão Internacional. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Todos os anos seus pais iam
a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então a gente poderia traduzir também, e viajavam, né, os pais dele, todo ano para Jerusalém, né, na festa da Páscoa, né, a gente poderia dizer, né, no festival da Páscoa, a gente poderia dizer, né, mas aqui ele está chamando a atenção para eporeuonto, que dá a ideia de que era um costume. Então eles costumavam viajar todo ano, costumavam ir todo ano, né? Então dá essa ideia de costume, de hábito. Aí ele continua, ou a descrição do ministério dos 12 apóstolos. Kai daimonia pola exebalon kai eleifon elaioi polus arostus kai heterapeuon. Marcos capítulo 6, versículo 13. E expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos doentes e curavam. Essa tradução acho que é dele mesmo, né? Aí, assim, daimônia pega esse sentido de demônio muito no Novo Testamento, né? Mas assim, no grego antigo, ela tinha, daimônia tinha a ideia de uma divindade, uma espécie de gênio. Podia ser bom, podia ser ruim, não tinha conotação necessariamente negativa. Clodomiro? Boa noite aí, boa noite a todos. Professor, eu tenho vários livros meus aqui que tem, por exemplo, o Corpus Hermético é um deles. Ele traz esse tal aqui, que está entre esses dois aqui, entendeu? E também o K, ele tem um formato de um X, por exemplo, né? E eu observei que esse tal, ele só acontece no caso de quando ele está antecedido do ômico ou do epsilon, entendeu? Nos demais casos, ele tem um formato de tal normal, tal minúsculo, né? Aí eu queria que o senhor comentasse a respeito porque alguns textos acontece isso. Mas é em qual palavra exatamente? Aqui, no caso aqui, terapeu. Heterapeuon. Ah, Isso. heterapeuon. Ah, você está falando, na verdade, não é do tal, é do teta. Ah, isso aqui é um teta? Isso, né? Entre os dois Ys, é isso? É isso. Isso, é um teta. Não, é assim, esse teta aí, ele não tem assim uma regra específica, né? Ele ele é usado, né, em algumas fontes, né, em alguns manuscritos, alguns textos, né, e aí a regra, né, de ortografia, né, para ele, o, é, o menino, né, o Freire, eu acho que o Antônio Freire até comenta alguma coisa, mas assim, deixa eu me lembrar o que é que o Antônio Freire comenta. Deixa eu ver aqui deixa eu ver onde é que tá. Deixa eu achar o Freire aqui fácil. Se eu achasse o Freire fácil. Pronto, deixa eu pegar aqui o Freire. Pronto, peguei aqui o Freire. Peguei aqui o Freire. Eu tenho dois do Freire. Essa aqui é de 87, eu acho. Não é de 87, não é. Essa aqui. Professor, por O experiência, Freire ele esse comenta livro. assim, olha, deixa eu explicar. O Freire ele vai falar assim que, deixa eu ver onde é que tá.
ele vai, vai falar que esse teta também pode ser grafado dessa forma aí. Mas ele não dá uma regra. Ele dá uma Pois regra é, para o mas beta. Ele dá uma regra para o beta, que do beta pode ser grafado de uma outra forma quando é no meio da palavra. E também pode ser, no fim, vocábulos estrangeiros. Mas para o teta, ele não comenta nada. Ele só diz, a letra teta também pode ser grafada dessa forma aí. Isso na pois página é, 4 do eu observei, E. professor, que é antes do epsilon e antes do alfa. Mas E os se demais você achou casos, por essa exemplo, quando é regra um aí, iota, ele tá o teta normal, entendeu? aonde está no teta normal, Quando é antes do iota, eu acho que ele é um teta normal. não, mas bom, aí eu não posso te dar certeza disso aí. Eu nunca li assim, ninguém observando sobre isso. Mas às vezes é uma questão de tipografia para poder fazer tornar a leitura mais fácil, né? Você tá porque ou mesmo a questão de caligrafia para tornar a leitura mais compreensível, né? Quando você tem, né, esse tipo de escrita, quando você tem escrita manuscrita, né? Muitas vezes você tem muitas opções de, por exemplo, abreviações, né? Palavra, nome na sacra, né? E aí também versões diferentes da mesma letra, né? Às vezes para poder diferenciar quando você tem letras assim como você disse, né? Porque a ideia é que quando você vai fazer a letra cursiva, né? Tem que ter uma diferenciação para poder não você não criar assim uma confusão, assim uma letra, uma palavra que esteja totalmente ilegível, né? Ilegível. Mas por exemplo, se você só pudesse dar assim a página do que você está citando, né? Tipo assim, colocar o link para a gente daria uma olhadinha. Então, se você achar aí a página Mas não, do documento que eu você quer não tenho mostrar para a PDF, gente, não. você Você tem manda para ele a físico gente aí, olha professor? hoje no final da aula ou amanhã, tá bom? Mas eu não tenho ele em PDF, eu tenho ele físico. Pois é, mas aí você pudesse bater uma foto e Eu boto compartilhar no lá grupo, né? no Google Classroom para a gente poder dar uma olhada. A gente olhava amanhã, tá certo? Tá? E o outro era o K. O K parece tipo um X, O no capa, lugar do K. sim, existe um capa que que é de letra, né, que ele parece um X e é muito comum, né? Não é tão incomum não, mas ele é, mas você acaba diferenciando ele apenas assim por contexto, né? Na verdade, ele acaba ficando mais confuso ainda, né? A primeira vez que eu vi um capa, né, com formato assim de um X foi mais assim num texto em grego moderno. Então, eu poderia mostrar aqui um exemplo, né? Deixa eu ver se eu abro aqui o. Não, mas eu acho que o senhor já respondeu, professor, porque a minha impressão que eu tinha é que talvez esses textos, por serem mais antigos, a origem deles, talvez, né? Isso era a minha hipótese. E eles eram escritos de uma forma mais anterior, né? De um alfabeto anterior. Mas o senhor já me corrigiu. Então, se deve a um problema de tipografia, né? E não a origem da escrita de uma mais recente e uma mais antiga, né? Não, assim, se você for olhar, na verdade, vai variar muito, tanto de tipografia quanto questão de manuscrito, né? Assim, porque por exemplo,
esse problema que você está falando é um problema de já quando você já tem já escrita cursiva, né, e minúscula, né? Então não é um problema assim de uma escrita uncial, né, onde você tem as maiúsculas, né? Você tem já é um problema já de uma escrita cursiva e bem pequenininha, né, para menos espaço. Então já é no papel, né, no papiro, uma coisa assim, né, numa, num códex também, na verdade. Então é para ser um mais apertadinho, né, a, as letras, né? Tranquilo, então, professor. Vamos prosseguir aí Tá para bom, dar continuidade. Eu mando as fotos aí do que eu tenho, viu? tudo bem. Lá no grupo. Aí expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos doentes e curavam. Então aqui esse expulsar, exebalon, tá no imperfeito, eleifon, que é ungiam, né? Também exebalon, que seria expulsavam, eleifon, que seria ungiam, né? Terapeuon, que seria curavam, cuidavam, né? Também está no imperfeito. Não, então é uma narrativa que é um progresso, não é uma ação que ela é única nem pontual, é repetida, né? Então, se é muitos demônios, né? Polar, daimonia polar, né? Se é muitos doentes, polus arostos, né? Então, não dá a ideia de que foi uma única vez. Então, não se usaria o aoristo para essas ações no passado, se usaria o imperfeito. Tá dando para entender? Professor, Hum. também pode dar a ideia de intensidade, alguma coisa assim? Eu estou perguntando isso porque aquela passagem da viúva insistente com o juiz Inico, né? Ele está no imperfeito também, que ela batia na porta dele. Aí algumas versões estão dizendo que ela vinha constantemente, Pode ser de insistentemente, na constância, né? E verdade. não de intensidade, né? São coisas Ah, entendi. diferentes, né? Constância, né? A ação repetida não é a mesma coisa que intensidade, né? Entendi. Não, ela pode dar a ideia de nação inacabada também, mas sempre, como é o imperfeito sempre dá a ideia de que é um inacabado, mas que já acabou. Parece contraditório, mas é um inacabado que já terminou. Era uma, uma ação que estava se repetindo, né, ou se desenrolando no passado. Então já acabou, já parou. Mas a gente vê como se fosse um processo. A gente não vê como se fosse um ponto na anterior. É inacabado na narrativa, pode-se dizer assim. Acabado para nós, no momento da fala, mas inacabado na narrativa. Continuando, formação do imperfeito. Para formar o imperfeito, usa-se os seguintes elementos. O radical é utilizado o mesmo radical do presente do indicativo. Então, uma diferença do, do assim formal, assim na expressão, né, do 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 aoristo para o imperfeito é que o imperfeito utiliza o mesmo radical do presente. E mesmo que esse radical ele fique um pouco escondido, é o mesmo radical. E o aoristo ele pode utilizar um radical diferente e ter as mesmas terminações e o mesmo aumento, o mesmo prefixo e os mesmos sufixos que
o imperfeito, mas a diferença vai estar no radical, que o radical do presente dá essa ideia também de continuidade, né, de progressão, enquanto que o do aoristo, o radical sendo diferente, dá a ideia mais pontual. Isso no aoristo é segundo. Continuando. Então, aqui, lego, que é eu digo, né? O imperfeito é elegon. Então, aqui o radical, que é essa parte aqui, né? Lambda, epsilon, gama, ela se repete em elegon, que tem, né, o prefixo, esse que a gente chama de aumento, esse epsilon, e tem as terminações, aqui, esse on aqui, para indicar a pessoa, né? Pode ser a primeira ou a do singular ou a terceira do plural, aqui, no caso aqui. Aí as terminações. Como o tempo secundário é um tempo secundário, né, o imperfeito, usa as terminações que a gente chama de secundárias. Então, existem alguns tempos que a gente chama de primários, outros que a gente chama de secundários. Eles vão ter um conjunto de terminações diferentes, incluindo-se a vogal temática. Então, existem alguns verbos que a gente usa a vogal temática e existem alguns verbos que não usam vogais temáticas. Mas que são os verbos da conjugação em mi, né? E alguns outros defectivos também não usam a vogal temática, que normalmente é um ômicron ou um êpsilon, para a voz ativa e para a voz média e passiva. Então, são terminações secundárias da voz média e... acho que deveria estar escrito da voz ativa, média e passiva. Ficou faltando aqui um errozinho de digitação aqui, ficou faltando a voz ativa. Então, voz ativa aqui de um lado, voz média e passiva do outro, para o imperfeito. Isso não vale para o aoristo. Tá vendo aqui o ômicron, né? É uma vogal que a gente chama de vogal temática, né? On, es, en, ou nada. Homem, ete, on ou san. Então pode ter também alguns verbos que vão pedir o san no lugar do on. E como é que surge esse san? É porque a explicação do san é que o ni, esse ni, ele pode se transformar no alfa e receber um outro ni posterior. Então tem uma vocalização, né, do ômicron em alfa. E esse sigma aqui, ele apareceria por analogia, né, ao aoristo sigmático, né? E aí para poder fazer uma diferença da primeira pessoa, mas a maior parte dos verbos faz a primeira pessoa do singular igual à terceira pessoa do plural. E aqui, na voz média passiva do imperfeito, você tem homem, aí eso, mas ele não fica eso, porque o sigma intervocálico ele cai e há uma contração entre o Y e o ômicron para U. Aí, eto, ômeta, este, onto. Aí aqui é preciso você perceber que o ômicron vai aparecer quando depois vier uma nasal, o mi ou o ni. Aqui. E nos outros casos vai aparecer o y como vogal vogal de ligação, vogal temática. Aqui a questão da terceira pessoa aqui, uma coisa que ele está dizendo assim, ou nada, porque na verdade é difícil dizer assim, nada, mas na verdade seria nada. Mas esse nada ele tem que ser preenchido por alguma coisa. Ele só não é preenchido por nada quando ela está lá nos verbos da conjugação em mi, que não tem vogal de ligação. Então, aparece essa vogal aqui, né? O Y,
E esse ni aqui, esse ni é eufônico. Ele vai aparecer quando na sequência tiver uma vogal ou uma pontuação. Então, esse N aqui, né? Então, a gente poderia dizer que as vogais, as terminações secundárias da voz ativa seriam ni, sigma, nada, men, te e ni de novo. Sendo que o ni pode se vocalizar por um alfa e receber um outro ni, né? E as médias seriam men, so, to, metá, ste, to. Isso propriamente dito, sem considerar a vogal temática, a vogal de ligação. Então você tem que meio que aprender nessas terminações aqui para poder aprender tanto o imperfeito quanto o aoristo. Segundo. Aí continuando aqui, o aumento. Na frente do radical do verbo é colocado um prefixo chamado aumento, que caracteriza os tempos secundários. Só aparece no modo indicativo. Ele não aparece no infinitivo, ele não aparece no imperativo, ele não aparece no subjuntivo, ele não aparece no optativo. É um sinal do tempo passado. Então, normalmente, o tempo passado ele só é expresso no modo indicativo, porque ele descreve a realidade. Nas outras formas verbais, ele não expressa a realidade. Quer dizer, os outros modos verbais não expressam a realidade como o modo indicativo expressa, né? Eles expressam hipóteses, eles expressam desejo, e eles expressam ordem, conselho, e eles podem assim tentar expressar a ideia do verbo de uma maneira mais nominal, mais assim substantivada, adjetivada, uma forma adverbial, mas não uma forma que expressa uma ação, um evento, descreve um estado de coisas na realidade. Tudo bem? Sim, sim. Aí pode ser de duas formas, né? A questão do aumento. Quando o radical começa com consoante, na sua frente é colocada a vogal Y como aumento. Esse tipo de aumento geralmente é chamado de aumento silábico. Por exemplo, né? Blepo, o blepo, e blepon. Blepo, eu vejo, né? Eu olho. E blepon, eu via, eu olhava, ou eles olhavam, elas olhavam, né? Tá claro aqui? Ele é chamado de silábico porque ele aumenta, né, uma sílaba a mais, né, na palavra. Né? Aqui tem 2 sílabas, agora tem 3. Quando o radical começa com vogal, esta vogal é alongada, aumentada, a gente pode dizer, né? Também. Geralmente esse tipo de aumento é chamado de aumento temporal. O seguinte quadro ilustra as mudanças que acontecem. Então, é como se fosse, né, o aumento, né, silábico, aumento temporal, aumento e alongamento, né, você pode dizer também, mas eles meio que servem para a mesma função, para marcar o tempo passado. E eles vão aparecer tanto no imperfeito quanto no aoristo do indicativo. Aí aqui, o alongamento alfa alonga para eta, então água eu conduzo, egon eu conduzia, y alonga para eta, às vezes para iota, el pizzo,
eu espero, eu tinha esperança, né? Eu esperava, eu tinha esperança, né? Eu tenho esperança, eu tinha esperança. Echo, eu tenho. Eikon, eu tinha. Ômicron alonga para ômega. Onomazo, eu nomeio, coloco um nome. Onomazon, onomazon. Eu nomeava, eu estava colocando um nome, né? Não, iota, alonga para iota longo. Esquio, esquio, eu sou forte, eu sou capaz. Isquion, isquion, eu era forte, eu estava sendo capaz, eu estava sendo forte. Uma coisa que vocês têm que perceber é que o acento ele vai, né, tender, né, no imperfeito a caminhar para lá, né, para a esquerda, né? Então, aqui era no pi, né, no eupidson, né? Aí caminha para elpidson, elpidson, porque aqui o ômicron é breve, né? Esse ômicron aqui é breve, né? Aí aqui isso acontece também com o onomazo, que esse ômega aqui é longo, mas esse ômicron aqui é breve, então onomadson, onomadson. Aqui isquio, esse ômega aqui é longo, mas esse ômicron é breve, então isquion, isquion. Aí aqui y alonga para y longo, himneo, eu cantava, né, um hino, himnum, himnum. Eu canto, eu cantava, né? Um hino, né? Airo, alfa iota, né? Alonga para eta iota subscrito. Airo, eiron, ou eron, se você não for pronunciar o iota, né? Eron. Eu carrego, eu carregava. Acho que também eu levanto, eu levantava, né? Aí, alfa com iota subscrito alonga para eta com iota subscrito. Aidoado, eu canto, alonga para eidon, ou edon. Eu cantava, eu estava cantando. Alfa y, alonga para eta y. Então, auxano, que é eu cresço, eu somo, eu acrescento, alonga para elxano, né? Elxano, né? Eu crescia, eu acrescentava, eu somava. Y, alonga para eta y ou para y do mesmo jeito. Então, heurisco pode alongar para heuriscon ou heuriscon. Então tem uma variação. Eu acho, eu encontro, eu descubro, eu achava, eu descobria, eu estava achando, né? Lembrando que como isso aqui é tudo contínuo, eu posso dizer assim, né? Eu estava esperando, eu estava nomeando, eu estava conduzindo, eu estava cantando, eu estava carregando, eu estava crescendo, eu estava achando, eu estava. Aí aqui ele botou aqui um exemplo de aoristo. Não sei porque ele botou um exemplo no aoristo. Talvez esse verbo não tenha imperfeito. Pelo menos não no Novo Testamento. Ômicron iota vai alongar para ômega iota subscrito. Oikodomeo, que é eu construo, vai no aoristo fica oikodomessa. Aqui é um aoristo sigmático. Não é nem um aoristo segundo. Iota e y raramente são alongados. Vogais e ômicron y ficam sem, melhor, vogais longas, né? Tipo ômega e eta ou alfa longo ou y longo, iota longo, né? Vão ficar do mesmo jeito e ômicron y ficam sem aumento também. Já são longos, né? Continuam longos. Aqui ele diz que você pode interpretar como uma contração, mas não acaba não seguindo as mesmas regras que as contrações que vocês viram nos verbos contratos.
Em verbos compostos, verbos que têm uma preposição como prefixo, o y é colocado entre o prefixo e o radical. E geralmente a vogal final da preposição é suprimida. Então, paralambano fica parelambano. Parelambano. Então aqui o alfa desaparece, o y fica aqui no lugar. Parelambano. Eu recebia, né? Eu recebo, eu recebia. Apostelo, apestelon. Eu enviava. É que interessante que o y fica aqui no recebe o acento, né? Apestelon. Porque lá conta aqui 1, 2, 3, né? Esse aqui é breve, esse aqui era longo, esse aqui é isso. Tá tudo claro isso aqui? Ele não deu muitos exemplos aqui. Acho que o Atenas dá mais exemplo disso aqui. Aí, aqui no algumas exceções da formação do imperfeito. Aqui isso serve para o koiné. Telo, no ático tinha um Y aqui. Telo, eu quero, eu desejo. Etelon, eu desejava. Então aqui a gente pode explicar esse eta aqui por causa do ático, que no ático tinha um Y, aqui etelo. Já no koiné perde, né, o Y aqui, fica telo. Melo, emelon. Aí aqui já é mais difícil de explicar, pode ter sido por analogia, né, emelon, com alguma outra palavra. Aí é dynamite. Aí esse dynamite, o problema desse dynamite é porque ele, na verdade, ele é um verbo depoente, defectivo, porque ele não tem, ele é como se fosse uma, assim, a forma média de um verbo em mi, né? Deveria ter um dinami, mas não existe um dinami. Então é dynamite, que é eu posso, né? Então ele não tem a vogal de ligação, não tem o ômicron aqui, né? Então é dynamite. Então é dinamen, né? É dinamen. Pode ser que eu podia, é dinamen, também eu podia também. Então, tanto com eta quanto com y. Mas não tem uma explicação de por que esse eta aqui. Provavelmente por analogia com outras palavras. Aí, flexão de lio, né, o verbo soltar, desatar. No imperfeito indicativo. Elion, eu desatava ou estava desatando. Elies, tu desatavas, tu estavas desatando. Elie ou Elien, ele, ela desatava. Eliomen, nós desatávamos. Perceba os acentos. Onde é que o acento fica? Ele fica na antepenúltima, né? Eliete, vós desatáveis. Elion, eles, elas desatavam, né? O radical é o mesmo que o do tempo presente do indicativo. As terminações da primeira e segunda pessoa do plural são idênticas do presente do indicativo, que é o homenete. Tanto a primeira do singular como a terceira do plural geralmente são idênticas. O contexto determinará qual delas deve ser considerada para a tradução. Aqui o imperfeito do indicativo médio e passivo. Eliomen, eu me desatava, eu estava desatando para mim, eu era desatado ou desatada. Você ainda pode dizer eu resgatava, tem esse sentido também, eu resgatava. Elio, Elieto, Eliometha, Elieste, Elionto. Aí aqui, aparentemente, né, fica proparoxítono a menos nessa primeira e nessa segunda aqui, porque aqui tem uma contração, né? Esse aqui fica longo, né? Elio.
Isso aqui também men aqui também é longo, né? Esse eta aqui, né? Então, omen. Aí as observações que ele dá são: a título de exemplo, apresentamos apenas a tradução da primeira pessoa no singular, a partir dela pode-se deduzir facilmente as demais. Faltou da tradução de eu resgatava, eu estava resgatando, que também é possível, pelo menos lá no Ático era possível. Não sei se no Koiné aparece, pelo menos no Novo Testamento, não sei se aparece nesse sentido de resgatar. A segunda pessoa do singular, a terminação U é resultado da série de alterações partindo de isso, ou sigma intervocálico cai, e Y iômico contrai-se para U. A terminação da primeira e segunda pessoa do plural são idênticas à do presente do indicativo médio e passivo. Então, esse omethar e este são iguais, né? As lá do presente médio e passivo. Aí agora o imperfeito do verbo emi, verbo ser, estar, existir. Emen, eu estava, eu era. Es, tu estavas, tu eras. En, ele estava, ele era. Emen, nós estávamos, nós éramos. Éter, vós estáveis, vós éreis. Essan, eles estavam, eles eram. Verbos defectivos ou depoentes. Na língua grega, verbos que têm algum defeito, alguma deficiência na conjugação. Não é possível flexioná-los em todas as vozes, em todos os tempos. Esses verbos chamados defectivos aparecem nas formas da voz média ou passiva, mas têm significado de voz ativa. Em função de estes verbos de que esses verbos depõem seu significado de da voz média e passiva. Mesmo mantendo a forma, também são chamados verbos depoentes. São traduzidos na voz ativa, pois esse é o seu significado. Por exemplo, erkomai, eu vou, eu venho, também pode dizer. Apokrinomai, eu respondo. Ergadzomai, eu trabalho, eu realizo, também dá para traduzir. Então ele dá esses 3 exemplos aqui, devem ser bem comuns no Novo Testamento. Aí aqui ele dá essa caixa de ferramentas, que é uma espécie de tabelinha que ele dá assim para você ir decorando. Então, para você meio que tentar anotar isso aqui e decorar. Então, aumento, né? Y, radical, R, radical, características, não tem no imperfeito. Terminações, ones, en, omenetion, omenueto, ometha, este, onto. Aí aqui não sei se eu já cantei essa músicazinha bobinha, né? Normalmente se decora. A música que canta para decorar essa aqui de cima é Se Você Está Feliz, Bata a Palma. Não, professor. Canta de novo que cortou. Sim, essa aqui de cima é Se Você Está Feliz, Bata a Palma, que é Onesen, omenete, onesan. Onesen, omenete, onesan. Aqui tá faltando o esan aqui, ó. Onesen, omenete, onesen, omenete, onesen, omenete, onesan. Essa aqui do imperfeito, né? E também serve também para o auristo. E essa aqui é uma outra música acho que é mais clássica, de Natal. Eu não lembro agora qual é, que é assim. Omenueto, ometha, este, onto. Omenueto, ometha, este, onto. Omenueto, ometha, este, onto. Omenueto, ometha, este, onto. Então, são as terminações secundárias, né? Ativas e médio-passivas. Com a vogal de ligação à vogal temática, né? Aí tem assim, tem 10 minutos para dar uma olhada rápida. Deixa eu ver aqui num negócio aqui.
é lá no bicho aqui, como é que chama? Nos verbos contratos. Assim, voando, passar lá pelos verbos contratos, só para dar uma olhadinha como é que os verbos contratos são. Deixa eu ver aqui. Ai. Não, não é esse aqui ainda. Não, ainda aqui está no optativo. Pronto. Aqui os verbos contratos. Eles chamam os verbos contratos de verbos contraídos. Os verbos com radicais terminados em alfa, em a vogal breve alfa, y e ômicron, como agapau, filéu e plerol, são verbos contraídos ou contratos, em função de que a vogal final do radical se contrai com a vogal temática ou desinência, formando um ditongo ou uma vogal longa. Estas contrações acontecem somente nos tempos presente e imperfeito. Nos restantes tempos, caso forem regulares, os verbos contraídos são flexionados da mesma forma que liam. Os verbos contraídos foram apresentados no vocabulário na sua forma não contraída, em função de ser esse o costume de todos os grandes dicionários. Então, se você for procurar os verbos contratos nos dicionários, eles aparecem com a vogal de ligação, né? A vogal melhor com a vogal, a última vogal do radical, sem estar contraído, né? No site lá do dicionário grego-português, ele coloca a vogal, né, e o ômega, aí tracinho, ômega, um circunflexo em cima. Aí aqui ele bota aqui a tabela das contrações. Alfa e Y contrai para alfa. Alfa e Y e Y dá Y e iota. Ômicron e Y dá U, né? Então, ômicron Y, né? Alfa e eta dá alfa. Y e eta dá eta. Ômicron e eta dá ômega. Alfa e Y iota dá alfa iota subscrito. Y com Y iota dá Y iota. Ômicron com Y iota dá ômicron iota. Alfa com eta iota subscrito dá alfa iota subscrito. Y com eta iota subscrito dá eta iota subscrito. Ômicron com eta iota subscrito dá ômicron iota. Alfa com ômicron dá ômega. Y com ômicron dá ômicron Y. Ômicron com ômicron dá ômicron Y. Alfa com ômega dá ômega. Y com ômega dá ômega. Ômicron com ômega dá ômega. Alfa com ômicron iota dá ômicron com iota subscrito. Y com ômicron iota dá ômicron iota. Ômicron com ômicron iota dá ômicron iota. Alfa com ômicron Y dá ômega. Y com ômicron Y dá ômicron Y. Ômicron com ômicron Y dá ômicron Y. Aí, aqui nesse ponto, era para vocês mais ou menos estarem decorando isso aqui já. Tem uns que são mais difíceis de você lembrar, mas tem outros, principalmente os de Y, porque o Atenas ele bateu muito nos de Y. Assim, apresentou os de Y logo no começo. Aí depois ele apresentou os de ômicron e alfa. Mas aqui nessa gramática ele coloca eles na ordem, essa ordem aqui. Então ele bota aqui, por exemplo, aqui olha, em alfa, né? Assim, etimon, etimas, etima, etimomen, etimate, etimon, né? Eu honrava, tu honravas, ele honrava, nós honrávamos, vós honráveis, eles honravam, né? Etimomen, eu era honrado, eu me honrava, etimó, etimato, etimómefa, etimaste, etimonton. Então, observar, né, que as contrações. Aí, ele já dá aqui outras formas, né? Ele já está no final da gramática já. Aqui para os verbos em Y. O perfeito aqui, epoium,
epoies, epoiei, epoiumen, epoieite, epoium. Epoiumen, epoiu, epoieito, epoiu, epoiumetha, epoieste, epoiunto. Aqui o imperfeito. Tanto o ativo quanto o médio passivo. Aí o iômicron, edulum, edulus, edulo, edulumen, edulute, edulum. Perceba, né, as terminações. Edulumen, edulu, eduluto, edulumetha, eduluste, edulunto. Então, se vocês virem assim um verbo contrato em alfa, em y ou em ômicron, ele vai ter terminações semelhantes, né, a esses três verbos aqui que ele colocou como modelo. Tudo bem? Aí a questão da contração, ela realmente dá uma confusãozinha. Mas até eu me confundo um pouquinho com a contração. Quando eu vejo assim um verbo contrato, assim, eu fico em dúvida se é mesmo imperfeito, ou que verbo é esse, né? Às vezes dá uma atrapalhada, né? Mas assim, ele acaba, por exemplo, esse aqui ele acaba tudo virando u, né? E aqui também, né? Tudo virando u, né? Aqui no imperfeito. Aí lá nos verbos em y, deixa eu ver como é que é os verbos em y de novo. Os verbos em y tem uma maior variedade, né? Tem o que aparece aqui? U, u, né? Varia entre u, u, né? E aqui u, u, né? Tem essa variação, né? Nas contrações dos verbos, no imperfeito dos verbos em y. Já em alfa, acho que vai ter vai ser ainda mais simples, vai ficar assim, muito ômega e alfa. Deixa eu ver. Não, isso aqui não. Esse aqui é o presente subjuntivo. Pronto, aqui. Ômega, alfa, ômega, ômega e alfa. Fica no ômega, alfa, ômega. Vocês estão entendendo? O que eu estou querendo chamar a atenção? Sim, as ocorrências, né? Uhum. Porque quando você... Aquela tabela lá é mais assim, confusa, né? Porque ela prevê... Ela às vezes confunde, parece assim que é milhares de possibilidades possíveis, não sei o quê, né? Milhares não, né? Exagerei, né? Mais de 10, né? Possibilidades, né? Mas quando você vai ver aqui os verbos, assim, ignorando um pouquinho o acento, você vê que é um negócio mais simples, que é uma coisa mais repetitiva, né? O alfa e ômicron, né? Aquela coisa leal, vai... Então, é preciso você dar você copiando isso aqui uma vez, né? Essas tabelas, você já observa já como é que é as contrações. Sim, aí para terminar, né? Deixa eu ver se eu volto lá, aqui. Aí sim, vamos ver aqui. Eu resolvi fazer um trabalho, alguns exercícios bem simples para não ter assim, não gastar muito a nossa energia, né? E então assim, tipo,
o que é que eu vou querer fazer? Eu vou pedir para vocês fazerem, né, uns 20 exercíciozinhos de conjugação. Aqui, ó, tá vendo? Tentem me entregar até, assim, o finalzinho de junho, de julho, para não ficar, assim... Viviane? Tem que salvar em PDF e mandar para o senhor de novo, como foi da última vez? Não, porque aqui esse arquivo ele tá copiado um para cada um. Então, se você editar, ele deve ficar modificado. Não, é um documento do Google. Um documento do Google. Se você... deixa eu mostrar aqui. O exercício é para ser bem simples. É um exercício de conjugação. Deixa eu ver aqui o... Então aqui, olha. Deixa eu ver se está visualizando aí já. Está visualizando, gente? Sim, sim. Então é um documento do Google. Então você modifica isso aqui e aí você... E aí se você quiser mandar de volta editado, e aí aperta lá o botão que terminou, enviou a atividade, tá ótimo. Então aqui são umas 20, eu quero que são umas 20 conjugaçõezinhas eu quero que faça. É um negócio simples. Não é muito complicado, não. É para ser um negócio simples. Então, tentem fazer, né? Era um negócio que era para conseguir fazer amanhã. Tá entendendo? Se você tivesse um tempo. Mas, se você não conseguir fazer amanhã, tente fazer na outra semana. Tá claro isso? Então aqui vou dar um exemplo aqui da primeira aqui. Leo, ele estava soltando. Como é que é? Ela estava soltando. Tem que ser Elion. Tá claro? Então, façam para mim esses exercíciozinhos, só para eu ter certeza que quem é que está acompanhando o curso. Porque quem não fizer é porque não está acompanhando o curso. E aí eu vou saber, aí eu vou tirar o nome lá do grupo, porque a pessoa não vai estar mais... Vou saber que a pessoa não está acompanhando o curso, que tem que fazer, né? É um exercício simples. Então faço, né? Aí amanhã, vocês querem que eu continue a leitura da Atenásia, ou vocês querem ter o tempo para poder fazer isso aqui? Eu prefiro ter a aula, professor. Eu acho que com essas duas aulas do imperfeito mais essa aqui, já dá para a gente resolver esse exercício. Pois é. Então eu espero que vocês consigam fazer, né? Eu vou dar essas 2 semanas para vocês fazerem esse exercício aí. Então eu posso continuar, né? Então eu vou continuar a leitura do Atenásia, onde a gente parou, para a gente fazer mais um pouquinho de leitura do Atenásia no finalzinho do semestre. Tudo tranquilo? Show? Obrigado, gente. Tenham uma boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, colega. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela aula.